Hoje eu vou passar de uma maneira bem direta e reta sobre DIU de cobre, que é uma pergunta que chega muito, né? Porque a gente pensa que, já que a gente quer ficar livre de hormônios, qual é a maneira então de eu evitar uma gestação? Vamos pro DIU de cobre. Ou quem sabe hoje tem o DIU de prata, então a gente vai entender isso melhor. Lembrando que mês de novembro é o mês do autocuidado aqui na ginecologia emocional e a gente tá com os nossos kits de absorventes 100% algodão e biodegradáveis disponíveis lá no nosso blog, é o ginecologiaemocional.org. A edição é limitada, são 4 kits, cada um leva o nome de uma fase da lua, de acordo com a necessidade do seu fluxo, tem todas as recomendações, então é só acessar o ginecologiaemocional.org e garantir o seu só nesse mês de novembro, tá? Lembrando que o kit lua minguante traz os protetores diários 100% algodão, macios e respiráveis e tá com 10% off, tá? Porque não adianta a gente sair dos descartáveis nos dias de menstruação e ficar usando descartável como protetor diário, né? Vamos combinar. Bom, vamos entender um pouquinho sobre o DIU de cobre, então, né? Ou DIU de prata. O que eu falo aqui é baseado, não é uma opinião, não é o que eu acho, é o que eu vejo. É o que eu vejo desde 2013, quando eu comecei a acompanhar mulheres para fazer toda a pesquisa, coleta de dados, que virou a ginecologia emocional, tá? Então não é o que eu acho, é o que eu vejo. Tudo que eu falo é baseado em pesquisas, em dados e em evidências, tá? Então, o que a gente precisa lembrar antes de tudo, né? O útero, trompas, ovário, todo o sistema ginecológico, ele foi feito para funcionar perfeitamente bem, fluir. E é um sistema muito rico e muito importante para quem nasce com ele. Porque além dele ser um sistema, né, que existe ali, cíclico, que a gente vive todos os dias do mês em idade fértil, ele é um mapa comportamental. Então ele está muito além de ser sangue, menstruação, TPM e tudo que a gente pode reclamar. Tudo isso tem um significado, né? O útero é o verdadeiro coração das pessoas que nascem com o sistema ginecológico e ele responde às nossas emoções, né? Isso não é um misticismo, isso é real. E quando a gente aprende a fazer o nosso diário do ciclo, a gente desenvolve autoconhecimento cíclico, a gente vê isso provado por A mais B no nosso dia a dia. O quanto a gente tem uma bússola mesmo, que é esse ciclo menstrual, e o quanto isso nos dá direções e respostas sobre o que está acontecendo no nosso corpo, na nossa vida e por que a gente tem tantos problemas com a menstruação. Então, pensando que esse sistema é rico e ele foi feito para funcionar perfeitamente bem, quando você insere um dispositivo intrauterino, vulgo DIU, você está colocando um estranho no ninho. É um procedimento e um método contraceptivo invasivo. Por quê? Porque ele invade ali o teu útero e ele fica ali no meio de algo que não precisa desse organismo estranho ali. Agora, vamos pegar esse ponto, organismo estranho, que é o termo que eu usei. Ah, Karime, mas todo mundo usa DIU, todos os ginecologistas colocam DIU, como que você vem me falar que é um organismo estranho? Se não faz parte do teu corpo, do seu sistema ginecológico, é um organismo estranho, ele não é uma parte do teu corpo, né? É a mesma coisa eu tenho uma prótese que eu coloco no braço aqui onde eu não tenho braço, para endireitar minha coluna, trabalhar minha postura, me trazer qualidade de vida. Não é pela estética, né? Até porque todo mundo olha mais pra mim quando eu tô com a prótese do que sem braço. Com sem braço, as pessoas falam, olham, ficam curiosas, mas não querem me constranger, né? Me deixar com vergonha de ficar olhando pra deficiência. E aí, quando eu tô com o braço, é pior, porque todo mundo fica tão curioso pra enxergar aquele braço de boneca que fica todo mundo olhando pra mim. É algo que eu encaixo aqui, não faz parte do meu corpo, é um organismo estranho que tá aqui, só que ele não é invasivo, ele não tá invadindo o meu corpo. O DIU tá invadindo o teu útero. Começa por aí. Por ser um organismo estranho, não fazer parte, ele vai trazer alterações no teu ciclo. Ele pode trazer efeitos colaterais e ele pode trazer efeitos colaterais numa dimensão que não tem nada a ver com dor ou com o sistema ginecológico, como, por exemplo, a depressão. Já existem estudos que não são brasileiros, associando o uso do DIU de cobre ao desencadear de depressão em mulheres.
Por quê? O nosso corpo já tem cobre, tá? Só que o cobre em déficit ou em excesso, ele traz problemas. E um desses é a depressão. Então já existem estudos comprovando que o grupo de mulheres que usam DIU de cobre tem mais predisposição a desencadear uma depressão. Por quê? Porque ficam com excesso de cobre no corpo. Hoje a gente tem a opção do DIU de prata. É muito recente esse DIU. Eu não tenho dados a respeito de quais problemas ele pode trazer, além das questões ginecológicas. Então, é muito recente ainda. Daqui, acho que uns 5 anos, a gente vai ter esse número. Hoje, o percentual de mulheres que usam o DIU de prata é muito baixo. Então, eu não consigo nem pessoas para fazer essa pesquisa, essa coleta de dados e a gente trazer esse tipo de referência. Mas, um ou outro é sem hormônio, ok, mas é invasivo, ponto negativo. Traz efeito colateral, ponto negativo. Quais são os outros efeitos colaterais? De novo, por ser um organismo estranho, tudo, quando a gente entra uma ferpa no dedo, e se a gente não tira, ela inflama e fica ali, né? Você pode até conviver com a ferpa. Recentemente eu fui fazer umas fotos, inclusive fotos que estão na divulgação da nossa websérie. Deixa eu fazer um parênteses. A partir de 6 de dezembro, eu vou oferecer para todo mundo a websérie Menstruação. O Resgate da Sabedoria Feminina, com 3 episódios, só para quebrar tabu, derrubar o sistema patriarcado e trazer muita informação que liberta a gente. Vai ser um pouco polêmico, mas acho que a gente está precisando disso. Quem ainda não se cadastrou para ter acesso a esses episódios, o link está na bio e nos stories aqui da Ginecologia Emocional, tá? Mas eu fui fazer as fotos num sítio e eu pisei num lugar que tinha muitos espinhos. E por eu ser amputada, não é fácil para mim tirar sozinha com a pinça esses espinhos. Então eu fiquei convivendo com alguns espinhos no meu pé algumas semanas depois. Acho que o meu corpo absorveu ou expeliu, sei lá. O que acontece quando algo entra ali e cria um processo inflamatório? Dor. Dor, e dependendo do que for pus, aquilo vai ficar com um odor, aquilo pode virar um processo e uma infecção. Né? Por conta de infecção, por exemplo, teve uma época que a gente tinha que se vacinar contra tétano. Por quê? Porque se você entra um ferro enferrujado no teu corpo, dá tétano e você pode morrer. Pode gangrenar aquela parte do corpo, enfim, acontecer milhares de coisas, né? Então, se você pegar por esse princípio e pensar que você está enfiando um organismo estranho dentro do teu útero, ele vai desencadear problemas inflamatórios. Para algumas mulheres, leve, até certo ponto. Para outras, não. Porque tem mulher que vai inserir o DIU, ou morre de dor na hora e não consegue pôr, ou depois que põe, identifica na lata os problemas. Recebo muito desse tipo de mensagem. Karime, eu coloquei um DIU faz não sei quanto tempo e eu notei que depois do DIU eu tô com dor, eu tô sentindo cólica, eu tô com isso, eu tô aquilo. O médico fala que não é do DIU, mas isso tudo começou quando eu coloquei o DIU. O médico fala que não é do DIU. Você tá identificando que a partir do DIU esses problemas começaram. E aí, quem que tá certo? A dona do corpo que tá observando e nota que essas alterações começaram quando inseriu o DIU, ou o médico que não tá no corpo e é um conhecedor sem a experiência, vamos dizer assim. A maioria, né? Claro, eu já fiz lives com ginecologistas que têm DIU e colocam DIU, né? Então, a menstruação pode ter odor, que é uma coisa que o sangue não tem, por conta desse processo inflamatório. A menstruação pode sair em coágulos e isso identifica um processo leve inflamatório. E aí tem uma série de desconfortos que algumas mulheres relatam e outras não. Tem mulheres que vão vir aqui e vão dizer: o DIU foi ótimo pra mim, me ajudou muito, foi maravilhoso. Ok, mas não é assim pra maioria. Então o DIU é um bom contraceptivo? Vamos lá agora. Recentemente, eu tive um encontro online com as alunas da turma 20 do workshop. E uma aluna contou ali pra gente, num momento de muita vulnerabilidade, porque a gente faz um círculo de mulheres online, né? Que ela ainda não conseguia sair da pílula, que ela tinha muito medo. Medo de engravidar e que isso é sistêmico.
Porque isso vem da família dela e da família do marido por uma série de situações com gestações indesejadas que aconteceram. Então ela vai trabalhar com constelação familiar, a gente está no processo aí dela olhar, curar isso para sair dos hormônios. Só que, para mim, Karime, entre a pílula e o DIU de cobre ou de prata, eu vou falar que os DIUs livres de hormônios são menos piores que a pílula. Então, foi a primeira vez que eu recomendei para alguém colocar DIU. Porque o caso dela é um caso muito particular. É uma mulher que está antenada com tudo que eu estou explicando, mas ela não está conseguindo acessar a experiência dentro do curso e sentir o corpo falando com ela, sentir quando está fértil, porque ela está bloqueada pela pílula. Então, foi a primeira vez que eu recomendei para alguém colocar o DIU, se conseguir colocar. Porque pelo menos ela vai estar livre de hormônios, vai começar a sentir um pouco a influência lunar, entender as fases, fazer um diário do ciclo para ter autonomia de reconhecer as questões que ela precisa trabalhar. Então, se você me perguntar se o DIU é um bom contraceptivo, eu vou falar para você que o melhor contraceptivo do mundo é a contracepção consciente, que é detalhada, requer tempo, autoobservação, mas não existe melhor método anticoncepcional do que uma mulher que conhece o próprio corpo. Porque a sua ovulação varia e por isso a sua menstruação pode mudar o dia que ela vem. Então, quando você conhece a sua ovulação, você sente o seu corpo, faz percepção da fertilidade, percebe como que tá a tua intuição e tudo mais, você sabe que você tá ovulando. Não é uma tabelinha que você acha que tem o dia certo, porque o corpo oscila. Porque o corpo reage ao que a gente está comendo, vivendo, sentindo, fazendo. E aí, quando eu conheço o corpo, eu falo, opa, eu tô ovulando. Mas que dia é todo mês? Ué, era pra eu ovular daqui 3 dias só. É um outro poder que você tem. E ali, se eu ia me prevenir um pouquinho mais pra frente, eu me previno já, porque eu já conheço o meu corpo. E eu uso a camisinha. Agora, por que a gente pensa que a camisinha é menos eficaz que os outros contraceptivos? É a mesma margem de eficácia. A mesma margem de eficácia. E a camisinha é o único contraceptivo que te dá amor próprio. Porque quando você adota a camisinha de verdade e o cara que não quiser usar, então ele não transa comigo, você tá tendo um ato de amor próprio, porque é só ela que vai prevenir as famosas ISTs, infecções sexualmente transmissíveis. Então, o DIU de cobre tem esses efeitos, ele é invasivo, as mulheres relatam efeitos colaterais e relatam muitas mudanças na conexão com o feminino, com o corpo, intuição e libido ao retirar o DIU. Prova disso é a Carol Teixeira. Se vocês não conhecem a Carol Teixeira é uma amiga, parceira de trabalho, eu atuo dentro do curso dela online, ela atua dentro do meu. O Instagram dela é Carol Teixeira, _ no final, ela é maravilhosa, ela trabalha para desbloquear a sexualidade das mulheres com Tantra. E quando ela me conheceu, ela usava DIU de cobre. E depois ela me contou que ouvindo tudo que eu falava, ela tirou. E que ela, que é uma mulher com uma energia sexual alinhada, libido e tudo mais, não fazia ideia que retirar o DIU de cobre ia mudar o tesão, a libido, a conexão dela com tantas coisas que ela não fazia ideia que existiam antes. Então, de alguma maneira, esse metal que é o cobre, eu acho que ele também está bloqueando outras questões do feminino, libido e tudo mais, com base em relatos como o da Carol, tá? Então, eu acho que pode ser um contraceptivo industrial invasivo, mas ele é menos pior do que tudo que tem hormônio, mas o melhor mesmo é contracepção consciente. E a gente ensina dentro do workshop de ginecologia emocional, que vai ter a última turma em dezembro, logo após a exibição da nossa websérie gratuita, tá? Gente, tô vendo aqui o que vocês escreveram. Eu vi que uma pessoa tentou colocar o DIU 2 vezes e não conseguiu. É que ela usou o DIU Mirena, ó, a Karine. Usei Mirena, foi a pior experiência na minha vida e a médica dizia que não era do Mirena. Nunca mais eu quero usar. A gente sabe do corpo da gente, né? E é impagável quando a gente sabe. Então, gente, hoje eu já vou encerrar o Citocina porque eu tenho retorno na minha ginecologista. Agora 1h30, já são 1h15. Daqui até lá são 15 minutos cravados. Beijo no coração, amanhã eu tô aqui com a Caroline Amanda, da Ioni das Pretas, onde ela vai apresentar pra gente um lunário menstrual, que é incrível. Recomendo, venham assistir. Beijo, 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 até amanhã, estamos juntas, tchau, tchau.